Olá, tudo bem? Pois é, prazer, eu sou o professor Samuel. Vamos falar um pouco sobre a história da nossa cidade, Formosa, Goiás. Aqui nós estamos na margem da Lagoa Feia e a história de Formosa começa exatamente aqui na margem da Lagoa Feia. Por quê? Aqui, nessa direção, é de onde encontrava a Estrada Geral do Sertão, que vinha ali da Bahia, com a Estrada dos Currais de São Francisco. Tanto que em 1736 o rei mandou construir, do lado de lá da margem, nessa direção, o registro para coleta de impostos, registro da Lagoa Feia, junto com o registro de arrependidos, que estavam um pouco mais para dentro. Mas o principal é aqui, o registro da Lagoa Feia já mostra que era um ponto de encontro dessas duas estradas, Estrada dos Currais de São Francisco com a Estrada Geral do Sertão. E nesse ponto de encontro começamos a desenvolver um comércio de carne seca, comércio de couro, comércio de outros produtos de subsistência, como inclusive o café e a rapadura. Então foi assim o início da nossa cidade de Formosa, conhecida então como Couros, nessa época. Pois é, neste local aqui onde nós estamos, nós tínhamos o cruzeiro mais antigo de Formosa. A partir de 1744, veio para cá então o padre Antônio Mendes Santiago e acreditamos que este aqui foi o lugar das primeiras missas. Nós estamos no meio da matinha aqui da Lagoa Feia. A Lagoa Feia está nessa direção e aqui nós estamos exatamente onde tinha este cruzeiro. O cruzeiro, vocês podem observar, aqui é um local que a terra ainda está fofa, ele foi roubado, né? E ele ficava exatamente aqui, né? Vocês vão conferir nesse vídeo onde tem nós mostrando quando eu vim fazer a filmagem do cruzeiro pela primeira vez, junto com o seu Juarez e com o Marciano do Cavaquinho. Então, nós não sabemos ao certo como que foi essa migração do pessoal que estava nas margens da Lagoa Feia aqui para o centro urbano de Formosa. Nesta região onde nós estamos, foi a região, hoje do centro urbano, a primeira região habitada. 1749, Padre Antônio Mendes Santiago consegue então ter o estabelecimento do Arraial de Couros. Então a instalação oficial do Arraial de Couros se dá em 1749. Outras pessoas que fugiam ali para as bandas do Paraná instalaram lá o Arraial Santo Antônio do Itiquira. Mas uma febre amarela muito forte, presença de mosquito, de malária, fez com que os negros que estavam lá saíssem de lá e fizessem então aqui a primeira rua. Essa rua, hoje, Rua Alves de Castro, foi a primeira rua de Formosa. Ela foi instituída em 1760 por nome de Rua dos Crioulos. Depois ela passa a se chamar Rua do Norte e então, hoje, ela se chama Rua Alves de Castro. Cabe lembrar que essa Rua dos Crioulos, ela seguia reta, onde hoje, lá no final, é a Avenida Jesulino Malheiros, também era a Rua dos Crioulos. A parte onde hoje é a Rua Jesulino Malheiros, ela teve também o nome de Rua Doutor Pedro Ludovico. Hoje, Rua Jesulino Malheiros, em homenagem a um dos nossos ex-vereadores. Essa rua, denominada Alves de Castro, exatamente as famílias que aqui moravam. Essa casa que está aqui ao fundo, inclusive a casa do ex-prefeito Antônio Jonas de Castro,
já uma casa mais nova, ela construída em 1932, visto que as casas antigas, não existe nenhuma marca delas mais aqui. As casas antigas, ao contrário do que o povo diz, não eram tendas de couro. O nome Arraial de Couro se deu pelo comércio de couros que tinha aqui na região. Como, inclusive, logo mais aqui abaixo, nós tínhamos um curtume de couros. As casas aqui, elas eram feitas a pau a pique. Como qualquer casa antiga, a maioria das casas, ela tinha sim uma cobertura de couro e por cima do couro o capim. Por que o couro? Para ser impermeável na época da chuva, e o capim para não deixar o couro desidratar. Mas das casas mais antigas, essa aqui é uma delas, 1932, temos ali a casa de Seu Senhor, construída em 1931, e a casa do Clarindo Vieira, construída na faixa de 1936. Esse é o início da história. Comercialmente falando, a Rua dos Crioulos foi então a primeira rua do comércio. O desenvolvimento então começa a sair ali do pau-ferro e vem subindo aos arredores da cidade. Nós estamos aqui na Rua Costa Pinto e aqui já dá para poder ver onde era o final da cidade de Formosa. Aqui nós temos as construções da tradicional família Espíndola de Ataídes. Então, aqui é a casa do ex-professor Edson Espíndola, do Tião Espíndola, grande fotógrafo que registrou a história da nossa cidade e esse pleno desenvolvimento. E em uma foto do próprio Tião Espíndola, quando você pega aqui essa rua, onde está ali a avenida, ela já acabava ali. Aquela avenida é onde passaria a se chamar a Rua da Rodoviária e para onde seria levado o comércio, visto que a intenção era trazer para esta região onde nós estamos, logo mais 2 quadras para este outro lado, nós teríamos a Ferrovia Brasil Central, a qual nós também teríamos, onde hoje é o estádio municipal, teríamos o nosso porto rodoferroviário. Antes de acontecer o porto rodoferroviário, então já trouxe a rodoviária para a parte mais de cima da cidade, a parte mais externa, já para ir trazendo esta evolução. Outra curiosidade é que aqui onde nós estamos, é exatamente onde era a padaria Santa Terezinha. E aqui na padaria Santa Terezinha, na década de 70, era ponto de charretes. Então, os charreteiros faziam aqui, nesta rua, o seu ponto principal, o ponto para taxiamento de mercadorias, que na época, o táxi eram as charretes, que ficavam exatamente aqui na ex-padaria Santa Terezinha. O prédio, a estrutura predial ainda continua a mesma, mesmo que colocaram um acabamento mais moderno, mas ainda é a mesma estrutura da ex-padaria Santa Terezinha. Então, o desenvolvimento de Formosa passou a acontecer já por fora de onde era o cemitério. Então, o cemitério da Concórdia, que está atrás desses prédios, já era o ponto final da cidade. E aqui onde nós estamos, estamos acima da Rua Leonino César, que hoje é mais conhecida como uma das partes da Rua Visconde de Porto Seguro. Então aqui foi construída a Avenida Rodoviária. A Avenida Rodoviária, ela estava no plano para fazer todo o processo de um anel viário, porque a empresa Brasil Central, a Ferrovia Brasil Central, ela viria aqui do outro lado, seguindo reto até onde hoje é o estádio municipal. E aqui então seria o fluxo dos caminhões. Foi um projeto que não deu certo, não foi bem aplicado,
mas nós podemos perceber que aí já para a década de 1940 chega a ter inclusive a instituição do setor ferroviário. Por que do nome setor ferroviário? Exatamente era o local previsto para morar as pessoas que trabalhariam na ferrovia. O porto rodoferroviário, que seria então lá onde hoje é o estádio Diogão, no mapa que nós temos de 1957, pode-se perceber que estava aqui próximo à Avenida Rodoviária e que ainda tinha a ferrovia chegando até aqui bem próximo do local onde estamos. E essa é uma questão muito interessante. A ferrovia não foi construída e todo o loteamento foi sendo ocupado de maneira que não teve mais e não tem mais como trazer essa ferrovia até dentro de Formosa. Lembrando que, quando foi calculado isso, essa região que hoje é centro, já era a região adjacente de Formosa. Então, aqui onde nós estamos, que hoje é o estádio Diogão, na verdade esse estádio tem dois nomes. Ele, quando foi proposta a construção, já foi dado o nome de estádio Sabinão, mas depois de construído foi batizado como estádio Diogão. Não vamos falar sobre esses detalhes hoje, né? Nós temos vários locais aqui que tem dois nomes, como é o caso também do aeroporto Coronel Muniz, mas o principal nesse espaço era previsto para nós termos então o nosso posto rodoferroviário. Aqui à minha frente está o setor ferroviário, que era o local previsto para moradia das pessoas que trabalhariam na Ferrovia Brasil Central. Mas por volta então aí de 1940 já tinha sido frustrado o desejo de construir aqui o nosso porto rodoferroviário. Então nós tivemos uma nova ideologia, já que a ferrovia chegaria até próximo aqui, e esta parte era uma parte abandonada da cidade, era somente o cerrado mesmo. Então o governo resolveu criar o primeiro setor industrial de Formosa. Essa área toda, pegando aqui da feira até onde hoje é o Jardim Oliveira, toda essa parte foi designada para loteamentos industriais, para setor de oficinas, entre outros. Mas foram poucas pessoas que compraram e destinaram seus lotes realmente para oficina ou indústria. Nós podemos dizer aí, principalmente o senhor Alcides Ribeiro Pacheco, que comprou o seu terreno e fez ali a primeira oficina, saindo então lá debaixo do pau d'óleo para uma oficina montada, a primeira oficina de motor de carro realmente montada em Formosa, do seu Alcides Ribeiro Pacheco, aqui no primeiro setor industrial. Uma das poucas indústrias que ainda sobrevive até hoje é aqui a máquina de arroz do Pelé. Mesmo que hoje em dia não se usa mais beneficiar arroz, ele ainda beneficia aqui algumas sementes, ainda comercializa alguns tipos de grãos, né? Então a máquina de arroz do Pelé foi uma revolução aqui na cidade de Formosa quando implantada no então setor industrial de Formosa. E ela foi uma das poucas casas e locais que realmente veio trazer esta realidade no setor industrial, que era a realidade de indústria. Hoje em dia, ela está aqui espremida pela especulação imobiliária, exatamente porque passou a ser um setor apenas de habitação, e não o que era previsto no início, que era o setor industrial, né? E aí, Pelé? Bom demais, o senhor? Falando de sua máquina aqui, ué. Então aqui foi a oficina de seu Alcides Pacheco,
construída inicialmente em adobe. O adobe aqui foi retirado ali da Lagoinha do Adobe. A Lagoinha do Adobe é onde hoje é o Colégio Estadual Dr. José Balduino de Souza Décio. Seu Alcides Pacheco comprou aqui essa faixa de terra. Essa quadra aqui no projeto original, ela não era loteada, então ela não tinha lotes. Então eles compravam faixa de terra. Seu Alcides Pacheco então comprou essa faixa de terra. Na parte de lá, em frente à rua que se chamava Rua da Concórdia, hoje se chama Rua Padre Tomé, ele construiu a sua casa e do lado de cá ele construiu o galpão da sua oficina. O lado dos fundos ainda continua sendo moradia de uma filha legítima do seu Alcides Pacheco, que é a Isaídes. Seu Alcides Pacheco então compra essa faixa de terra e desse lado de cá ele construiu a própria casa. E aos fundos, lá em frente à Rua 1, ele construiu o galpão, onde ele fez a primeira oficina mecânica mesmo, estabelecida, com galpão, tudo, porque antes eles consertavam levantando os motores no guindaste lá no pau d'óleo. E aqui, essa casa, onde nós estamos aqui, o próprio seu Alcides Pacheco, ele teve morando aqui por muito tempo. Criou a família que ia até mudar para onde é o setor ferroviário. E uma curiosidade, que essa casa ela foi construída de adobe, e o adobe foi retirado aqui, nessa baixada, que você pode ver aonde está ali aqueles pés de manga. Hoje, ali é o Colégio José Décio, e nessa baixada nós tínhamos então a Lagoinha do Adobe. A Lagoinha do Adobe, ela secava por volta aí do mês de agosto, de setembro, e eles iam lá, tiravam o barro e faziam os seus adobes. E essa aqui é uma das casas construída então com barro retirado ali da extinta Lagoinha do Adobe. Em 1863, o padre Tomé da Silva Botelho construiu então aqui este cemitério. E este cemitério, na verdade, a gente pode perceber que ele foi construído do lado de fora da cidade. 1863, aqui ainda era um local ermo. E, curiosamente, para as pessoas que não sabem, aqui na frente do cemitério passava o Córrego do Abreu. O Córrego do Abreu, que vinha descendo em todo o seu sentido, ele escoava aqui pela frente, e há pouco mais de 10 anos que inclusive ele foi totalmente tampado e a sua galeria passou a ser desviada, mas a mesma água que corria e que alimentava a Lagoa Feia continua alimentando, mas só que chegando por um outro local, hoje até o Córrego Josefa Gomes. Então, quando foi construído aqui o cemitério em 1863, o planejamento da cidade constava que, ao lado do cemitério e atrás do cemitério, seria o local onde passaria a ferrovia Brasil Central. Aquela ferrovia que cortaria todo o setor nordeste, vindo e interligando com Lusiânia, Cristalina, entre tantos outros locais. Mas essa realidade não foi realmente atendida. Por mais que hoje nós temos aqui, atrás do cemitério, o setor ferroviário, a realidade da ferrovia não chegou a ser nem sequer iniciada aqui dentro do nosso perímetro urbano. Então aqui, onde estamos, no cemitério, a partir de ter tido essa frustração quanto ao setor ferroviário, quanto à Ferrovia Brasil Central, nós tivemos então a ideologia do setor de indústria, o primeiro setor industrial de Formosa, que também foi frustrado. Aqui nós estamos dentro do cemitério da Concórdia, cemitério central de Formosa, e exatamente nesse túmulo aqui nós temos a Dona Davina e o seu Olímpio Jacinto, né? Seu Olímpio Jacinto foi um dos principais historiadores de Formosa. Nessa região aqui,
do cemitério, até mais uns 3 túmulos aqui ao lado, nós vamos ter exatamente pessoas da mesma família, da mesma linhagem de Olímpio Jacinto. É algo, inclusive, que gera alguma dor. Por quê? O túmulo de Olímpio Jacinto, uma pessoa que teve grande influência em Formosa, sendo ele um vicentino, sendo ele um político, sendo ele um grande articulador, sendo ele o principal historiador, é um túmulo que está abandonado. Abandonado pela família, abandonado pelos católicos, mesmo sendo ele quem trouxe a Conferência dos Vicentinos para Formosa, abandonado pelo pessoal de carros, visto que foi ele quem trouxe o primeiro automóvel para Formosa, abandonado pela militância, porque ele também, como era um major, né, esse túmulo poderia estar sendo cuidado até pelo próprio exército, mas só que está aqui, abandonado. Mas eis a memória que temos hoje, com vários fatores históricos que temos hoje. Somos gratos a Olímpio Jacinto, ao que Olímpio Jacinto deixou escrito para nós.